O céu estava pesado naquela tarde. Nuvens cinzentas dançavam sobre a cidade enquanto o vento trazia o cheiro de chuva. Marina apertava o casaco contra o corpo. Tinha acabado de sair do trabalho, exausta, e tudo o que queria era chegar em casa e se esconder do mundo. Aquele mesmo mundo que um dia lhe tirara a fé no amor. Amor é só um disfarce para a dor, murmurava para si olhando o reflexo no vidro do ônibus. 3 anos antes, Marina havia acreditado que tinha encontrado o amor da sua vida, mas o homem que prometeu estar ao lado dela acabou traindo sua confiança da forma mais cruel. Desde então, ela havia construído um muro invisível, alto, frio, impenetrável. Trabalhava muito, falava pouco e evitava qualquer envolvimento que pudesse lembrar o que era sentir novamente. O ônibus parou em um ponto quase vazio, perto de uma rua residencial. Marina desceu e, ao atravessar a calçada, ouviu um som que a fez parar. Um choro. Suave, contido, de criança. Ela olhou em volta. A rua estava quase deserta. Seguiu o som até um pequeno beco entre 2 prédios. Ali, uma garotinha de no máximo 7 anos estava sentada no chão, abraçando uma mochila rosa. Os olhos estavam vermelhos e o vestido sujo de poeira. "Ei, querida, o que houve?" perguntou Marina, se aproximando devagar. A menina levantou o olhar assustado. Eu me perdi da minha babá", gaguejou ela com a voz tremendo. "Um homem tentou me puxar para dentro de um carro." Marina gelou. "Como assim?" Antes que pudesse reagir, ouviu o barulho de passos apressados atrás de si. Virou-se. Um homem de capuz escuro se aproximava, olhando diretamente para a menina. "Aí está você, pestinha!" gritou ele, avançando. Marina instintivamente se colocou na frente da garota. "Fica atrás de mim", sussurrou. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no peito. O homem se aproximou mais com um olhar sombrio e ameaçador. "Não se meta nisso, moça. Essa garota é minha sobrinha. O pai dela me mandou buscar." Marina o encarou firme, mesmo sentindo as pernas tremerem. "Sobrinha? Então por que ela está chorando e com medo de você?" O homem hesitou por um segundo, e foi o suficiente. Marina agarrou a mão da menina e correu. As ruas estavam molhadas pela garoa fina. O som dos passos apressados atrás delas cortava o ar. Marina virou a esquina, entrou em uma loja aberta e pediu ajuda. O gerente ligou para a polícia enquanto o homem desaparecia na escuridão. Minutos depois, tudo estava em silêncio. A garotinha tremia, mas segurava firme a mão de Marina. "Você está segura agora, tá bem?" disse ela com voz suave. "Como é seu nome?" "Helena", respondeu a menina fungando. "Obrigada por me salvar." Marina sorriu, aliviada. "Vai ficar tudo bem, Helena." A chuva começou a cair forte lá fora, lavando a tensão do momento. Marina não sabia, mas aquele encontro mudaria completamente o rumo da sua vida e do seu coração. A chuva engrossava do lado de fora. Dentro da pequena loja, Marina ainda tentava acalmar a menina. Helena se agarrava à sua mão, os olhinhos cheios de medo. O gerente, solidário, ofereceu uma toalha e um copo de chocolate quente. "Já chamei a polícia, moça. Disseram que estão vindo", avisou ele. Marina assentiu, tentando parecer calma, mas por dentro seu coração ainda disparava. Ela olhava para a menina e sentia algo que não conseguia explicar, uma vontade incontrolável de protegê-la, como se já tivesse um laço invisível entre as duas. "Você lembra o número de alguém da sua família?" perguntou Marina agachando-se na frente da menina. Helena fez que sim e apontou para a mochila. Dentro havia um celular infantil. Marina encontrou um contato salvo como o papai. Ela respirou fundo e ligou. Do outro lado da linha, uma voz masculina, firme e tensa, atendeu quase de imediato. "Helena!" "Meu Deus, onde você está?" Marina respondeu, a voz trêmula.
Senhor, aqui é Marina. Encontrei sua filha assustada. Um homem tentou levá-la, mas ela está bem agora. Estamos em uma loja na Rua do Bosque. Um silêncio pesado preencheu o outro lado por alguns segundos. Então a voz respondeu, carregada de emoção. Eu estou indo agora mesmo. Por favor, não saia daí. E... obrigado. O som da chuva e o coração de Marina pareciam sincronizados. Ela não sabia quem era aquele homem, mas sentia pela voz dele uma mistura de desespero e gratidão que a tocou profundamente. 20 minutos depois, um carro preto parou em frente à loja. Um homem alto, de terno escuro, entrou às pressas. Os olhos claros e intensos procuravam apenas uma coisa: a filha. Helena! A menina correu para ele, chorando. Ele se ajoelhou, abraçando-a com tanta força que Marina sentiu os próprios olhos marejarem. Por um instante, o mundo lá fora desapareceu. Ele a segurava como se o tempo tivesse parado. Eu te procurei em todos os lugares, sussurrou ele. Nunca mais quero te perder. Quando finalmente levantou o olhar, encontrou o de Marina. Havia força, gratidão e um brilho que a fez desviar os olhos por instinto. Você foi quem a salvou? Perguntou ele, se aproximando. Marina assentiu, meio constrangida. Ela estava sozinha e aquele homem tentou levá-la, mas ela está bem agora. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Nem todos fariam. Respondeu ele, com a voz baixa, quase emocionado. Meu nome é Eduardo Moretti. Marina ficou surpresa. O nome era familiar. Ele era o dono da empresa onde ela havia começado a trabalhar recentemente, mas nunca o vira pessoalmente. Ela só sussurrou. Eu trabalho para você, Sr. Moretti. Sou assistente no setor administrativo. Eduardo piscou surpreso e sorriu de forma sincera. O mundo é pequeno, e muito grato por ter colocado você no caminho da minha filha hoje. Helena olhou para Marina e disse: Papai, ela é muito corajosa. Você devia deixar ela me visitar. Eduardo riu, aliviado pela primeira vez em horas. Acho que isso pode ser arranjado. Quando a polícia chegou, Marina deu seu depoimento. O homem do capuz foi capturado algumas horas depois. Um ex-funcionário descontente da empresa de Eduardo, demitido por roubo e que planejava sequestrar a menina por vingança. Eduardo acompanhou tudo de perto. E quando o caso se resolveu, ele se aproximou novamente de Marina. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Desde que a mãe da Helena faleceu, tudo que me resta é ela. Você devolveu a minha vida. Marina sorriu, tímida, tentando disfarçar o calor que sentia no peito. Eu só estava no lugar certo, na hora certa. Mas Eduardo balançou a cabeça com um olhar profundo. Às vezes, o destino escolhe exatamente quem deve estar no lugar certo. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente por dias. Nos dias seguintes, Eduardo enviou flores e mensagens de agradecimento ao escritório. Marina tentava agir naturalmente, mas toda vez que ouvia o nome dele, o coração batia um pouco mais rápido. E quando ela menos esperava, recebeu uma mensagem no celular. Marina, sei que é inesperado, mas Helena não para de falar de você. Ela adoraria te ver de novo. Que tal um café, nós três? Marina olhou para a tela indecisa. Parte dela queria dizer não. Afinal, ela prometera a si mesma nunca mais se envolver com ninguém. Mas outra parte, silenciosa e otimista, sussurrava que talvez o destino estivesse tentando lhe mostrar algo. Ela respirou fundo e respondeu: Tudo bem, eu adoraria ver Helena. O sábado amanheceu com o sol tímido,
O tipo de manhã que parece anunciar um recomeço. Marina estava nervosa. Passou 20 minutos olhando para o próprio reflexo no espelho, sem saber o que vestir. Não é um encontro, repetia para si mesma, tentando convencer o coração. É só um café com o patrão e a filha dele. Mas, no fundo, sabia que aquele convite mexia com ela de um jeito estranho. Desde o dia do sequestro, Eduardo aparecia em seus pensamentos com uma frequência que a assustava. O olhar intenso, a voz serena, o jeito protetor com a filha. Ela sacudiu a cabeça, respirou fundo e saiu. O café escolhido por Eduardo era aconchegante, com janelas amplas e cheiro de pão fresco. Helena foi a primeira a vê-la entrar. «Marina!» gritou a garotinha, correndo até ela com um sorriso largo. Marina se abaixou, abraçando-a com carinho. «Oi, pequena, como você está?» «Melhor agora. Papai disse que você ia vir.» Eduardo observava de longe, um leve sorriso no rosto. Vestia algo simples, mas elegante. Quando Marina se aproximou, ele levantou, gentil. «É bom te ver fora do ambiente de trabalho», disse ele. «Fique à vontade.» Marina sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. «Obrigada, senhor Moretti.» «Por favor, me chame de Eduardo.» Ele fez um gesto com a mão casual e ela sentiu, ainda um pouco sem graça. A conversa fluiu naturalmente. Helena falava sem parar, contando histórias da escola, das aulas de natação e de como agora dormia sem medo porque a moça corajosa havia salvado ela. Eduardo ouvia com ternura, mas o olhar, às vezes, se demorava em Marina. Ela percebia, desviava e voltava a sorrir para a menina, tentando ignorar o frio na barriga. Depois de um tempo, Helena pediu para ir ver os passarinhos no jardim do café. Eduardo a observou se afastar e então voltou-se para Marina, com uma expressão mais séria. «Faz tempo que não a vejo sorrir tanto.» «Helena?» «Sim.» Ele fez uma pausa. «Desde que a mãe dela morreu, é como se parte da luz da casa tivesse se apagado. Mas você trouxe algo de volta.» Ela baixou o olhar, tocada pelas palavras. Ela é uma menina incrível, só precisava se sentir segura novamente. E eu devo isso a você. Eduardo respirou fundo. Eu gostaria de agradecer de verdade, não com flores ou mensagens. Gostaria que você soubesse que desde aquele dia não consigo parar de pensar em você. Marina olhou, surpresa, o coração acelerando. Eduardo, não precisa dizer isso. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Ele sorriu, triste e doce ao mesmo tempo. Talvez, mas nem todo mundo tem a coragem e o coração que você teve. Houve um silêncio breve, cheio de sentimentos que nenhum dos dois sabia expressar. Marina desviou o olhar, tentando conter as emoções. Eu não sou boa com essas coisas. Confessou quase num sussurro. Já acreditei no amor antes e me perdi por completo. Eduardo a observava com atenção, como se quisesse entender cada ferida escondida por trás das palavras. Então talvez você só tenha amado a pessoa errada. Ela riu, sem humor. Ou talvez o amor não exista da forma que a gente imagina. Eu pensava o mesmo. Até te conhecer. Marina sentiu um arrepio percorrer o corpo. Por um instante quis fugir, mas o olhar dele a mantinha ali, presa, vulnerável. Quando o encontro terminou, Eduardo insistiu em levá-la até em casa. No carro, o silêncio era suave, cheio de algo não dito. Ao chegar, ela agradeceu e se despediu rapidamente. Mas ao entrar em casa, encostou-se à porta e respirou fundo, tentando entender o turbilhão de sentimentos que a invadia. A lembrança dos olhos dele, da voz grave e calma, não saía da sua mente. Ela sabia que estava começando a sentir algo. E isso a assustava mais do que qualquer perigo. Nos dias seguintes, Eduardo passou a aparecer no escritório mais vezes do que o habitual. Sempre havia uma desculpa. Uma reunião, um documento para assinar, uma conversa breve. Mas Marina sabia que ele estava ali por outro motivo. «Está fugindo de mim, Marina?» perguntou ele uma tarde, num tom leve. «Não, senhor», respondeu sem levantar os olhos do computador. «Eduardo», corrigiu ele, sorrindo. «Eu já disse.» Ela respirou fundo. «É melhor mantermos as coisas profissionais.» Ele deu um meio sorriso, entendendo.
Profissionais, claro, mas nem sempre o coração entende de protocolos. Marina olhou para ele e, naquele instante, percebeu algo nos olhos dele. Solidão. A mesma que ela sentia. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de acreditar novamente. À noite em casa, ela refletia sobre tudo. Por que você, coração? Murmurou para si, olhando o reflexo na janela. Mas o destino parecia já ter escolhido. E do outro lado da cidade, Eduardo observava uma foto no celular. Uma imagem de Helena sorrindo ao lado de Marina. Aquele sorriso, aquela mulher, haviam devolvido luz à sua vida. E ele sabia. Não ia desistir dela. Os dias se tornaram estranhamente mais longos para Marina. No trabalho, ela tentava manter o foco, mas sempre que via o nome Eduardo Moretti em algum relatório, o coração dava um pequeno salto. Ela disfarçava. Fingir indiferença era o escudo que tinha aprendido a usar depois da última vez que se deixou amar. Mas não era fácil. Eduardo, com seu jeito tranquilo e voz firme, parecia saber como atravessar cada barreira dela sem esforço algum. E o pior, Helena não a deixava em paz, no melhor dos sentidos. Naquela tarde, quando o expediente terminou, Marina ouviu um grito alegre vindo da recepção. "Marina!" Era Helena, de uniforme escolar, com 2 tranças e um sorriso tão radiante que iluminava o saguão. Eduardo vinha logo atrás, carregando uma pequena mochila cor-de-rosa. "Espero que não se importe", disse ele, meio envergonhado. Helena insistiu em vir te ver. Disse que tinha um plano secreto. Marina riu, abaixando-se para falar com a menina. "Um plano secreto, é? O que você está aprontando, mocinha?" Helena olhou para o pai, fez sinal para ele se afastar e cochichou. "Quero te convidar para jantar com a gente. Papai não sabe cozinhar nada e eu quero aprender com você." Marina se surpreendeu, os olhos marejando levemente. "Ah, querida!" Eduardo se aproximou, sorrindo. "Parece que estou sendo convidado também", brincou. "Então, aceita o convite da minha cúmplice?" Marina hesitou por alguns segundos, mas o olhar suplicante de Helena venceu qualquer resistência. "Tudo bem", disse, com um leve sorriso, "mas só se eu puder levar a sobremesa." A casa dos Moretti era linda, moderna, mas acolhedora. Marina nunca imaginou que um lar tão bonito pudesse parecer tão silencioso. Enquanto cozinhava com Helena, ela percebia os detalhes, as fotos antigas na parede, todas mostrando uma mulher de olhar doce, a mãe de Helena. Eduardo as observava de longe com um sorriso discreto, como quem via um pedacinho da felicidade voltando a existir. "Papai, a Marina cozinha melhor que você", disse a menina rindo. "Isso eu não duvido", respondeu ele sorrindo para Marina. "E olha que não é difícil me superar." Marina tentou rir, mas havia algo naquele olhar dele que a fazia perder o ar. Um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Depois do jantar, quando Helena subiu para escovar os dentes, Marina se levantou para ir embora. Eduardo a acompanhou até a porta. O clima entre eles estava denso. Não de desconforto, mas de algo contido, prestes a ser dito. "Marina", começou ele, "desde o dia em que te conheci, minha vida tem mudado. A casa voltou a ter risadas, Helena voltou a sonhar. E eu voltei a sentir." Ela desviou o olhar, sentindo o coração disparar. "Eduardo, por favor, não diga isso." "Por quê?", perguntou ele, se aproximando um passo. "É errado querer alguém que trouxe de volta o que eu achei que tinha perdido para sempre?" Marina respirou fundo, com os olhos marejados. "Eu já me perdi uma vez por acreditar demais. Eu não quero me machucar de novo." Ele a olhou com doçura. "E se eu te prometer que dessa vez é diferente?" Ela balançou a cabeça com um sorriso triste.
Promessas são o que mais doem quando não se cumprem. Eduardo não insistiu, apenas assentiu, respeitoso, como quem entende o peso das cicatrizes alheias. Tudo bem, mas saiba que eu estaria aqui, mesmo que você precise apenas de silêncio. Marina sorriu, emocionada, e foi embora com o coração dividido entre o medo e a esperança. Nos dias seguintes, tentou se distanciar. Ignorou mensagens, evitou olhares no trabalho, recusou convites, mas algo dentro dela se rebelava, um sentimento crescente, impossível de conter. Uma noite, sozinha em casa, recebeu uma mensagem de Helena. Marina, o papai está triste hoje. Ele disse que sente a sua falta. Eu também. Você é como um pedacinho de sol aqui em casa. Volta para jantar com a gente, por favor? Marina leu e releu aquelas palavras, as lágrimas caindo silenciosas. Ela queria resistir, mas o coração, cansado de muros, começou a ceder. No dia seguinte, Marina apareceu na escola de Helena com um pequeno presente. Uma pulseira de miçangas coloridas. Quando a menina a viu, correu e a abraçou tão forte que Marina sentiu o coração se desarmar de vez. Eduardo, que estava longe, observava a cena com os olhos marejados. Aquela mulher tinha mudado tudo. E ele sabia, por mais que ela tentasse negar, havia algo entre eles que o tempo não apagaria. Naquela noite, Marina escreveu em seu diário: Ele é tudo o que eu jurei evitar. Mas quando me olha, o mundo parece menos frio. Será que o amor, mesmo depois de tantas cicatrizes, pode nascer de novo? Ela fechou o caderno, sem resposta. Mas o destino já sabia qual seria. O vento soprava forte naquela manhã de outono. As folhas se acumulavam na calçada quando Marina chegou ao trabalho com o coração apertado. Havia algo estranho no ar. Um pressentimento. Nos últimos dias, tudo parecia ter ficado mais intenso entre ela e Eduardo. Mesmo tentando se afastar, cada encontro, cada olhar, a puxava de volta. E Helena, aquela menina doce e viva, agora fazia parte da sua rotina, da sua vida, do seu coração. Mas algo em Marina ainda a fazia recuar. O medo. A lembrança da decepção que um dia a destruiu. Naquela tarde, Eduardo apareceu em sua sala. Marina, precisamos conversar, disse, com a voz calma, mas carregada de emoção. Ela levantou os olhos, surpresa. Claro, aconteceu algo? Ele se aproximou, hesitante. Eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Depois que perdi minha esposa, prometi nunca mais deixar ninguém se aproximar demais. Fez uma pausa. Mas você entrou na minha vida sem pedir permissão. Trouxe luz, trouxe paz, trouxe amor de volta. Marina sentiu o rosto corar. Eduardo, eu não sei se consigo. Não precisa saber, respondeu ele, dando um passo à frente. Só precisa sentir. Por um instante, o tempo parou. Ela olhou para ele e viu não apenas o homem poderoso que todos respeitavam, mas alguém que também carregava cicatrizes como ela. Quando ele estendeu a mão, Marina sentiu vontade de aceitá-la, mas o medo foi mais forte. Ela recuou. Me desculpe, Eduardo, eu não posso. E saiu apressada, com o coração em pedaços. Nos dias seguintes, tentou evitá-lo de novo. Mas o destino, teimoso, não se cansa de unir quem nasceu para se encontrar. Uma tarde, ao sair do escritório, Marina viu um tumulto na rua. Um carro parado, vidros quebrados, sirenes. Seu coração disparou ao reconhecer a mochila cor-de-rosa caída no chão. Helena! Gritou ela, correndo. Um policial se aproximou. Calma, senhorita. A menina está bem. Tentaram levá-la novamente, mas o motorista reagiu e os bandidos fugiram. Marina respirou aliviada, as lágrimas escorrendo.
De repente, ouviu uma voz atrás de si. Marina! Eduardo vinha correndo, desesperado, o rosto pálido de susto. Ao vê-la abraçando a filha, ele parou, ofegante. Eu achei que... A voz falhou. Marina olhou para ele, as lágrimas molhando o rosto. Está tudo bem. Ela está bem. Eduardo se ajoelhou e abraçou as duas forte. E naquele abraço, Marina sentiu algo mudar dentro dela. O medo começou a se dissolver, como gelo ao sol. Ela percebeu que, sem querer, já amava aquele homem. E já amava aquela menina. Dias depois, o caso foi encerrado. O mesmo homem que tentara sequestrar Helena antes havia escapado e voltado para se vingar. Mas agora, o perigo passara. Eduardo convidou Marina e Helena para um fim de semana fora da cidade, para respirar um pouco depois de tudo. Marina hesitou, mas Helena implorou com aqueles olhos que pareciam feitos de ternura. Por favor, Marina, vem com a gente. Vai ser divertido. Ela acabou cedendo. A casa de campo de Eduardo era cercada por árvores e pelo som tranquilo do rio. Naquela noite, após o jantar, Helena dormia cedo, exausta da viagem. Marina e Eduardo ficaram no terraço, sob um céu salpicado de estrelas. Sabe, disse ele, olhando o horizonte, às vezes acho que a vida nos faz passar por tanta dor para que possamos reconhecer o que realmente importa quando finalmente aparece. Marina olhou em silêncio. E o que realmente importa para você, Eduardo? Ele virou-se para ela. Você. Ela baixou o olhar, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Eu tenho tanto medo. Eu também. Mas às vezes, o medo é o último obstáculo antes da felicidade. Houve um silêncio, então Marina sussurrou. Eu já acreditei em alguém que jurou me amar e me deixou. E se eu te prometer não ir embora? Perguntou ele. Ela respirou fundo. Promessas me assustam. Então, não te prometo nada. Só te mostro, todos os dias, o que é amar de verdade. Marina olhou para ele e, pela primeira vez, não desviou. Aproximou-se lentamente. O coração batia acelerado, mas o medo começava a dar lugar à esperança. Quando os lábios se tocaram, foi como se o tempo parasse e as feridas do passado se transformassem em cicatrizes de amor. Na manhã seguinte, Helena acordou e correu até o terraço, onde encontrou os dois tomando café. Sorriu, feliz, e sentou-se entre eles, apoiando a cabeça no ombro de Marina. Agora você é parte da nossa família, né, Marina? Marina olhou com ternura. Eduardo sorriu. Isso depende dela, disse ele, encarando Marina com um olhar cheio de carinho. Ela respirou fundo e respondeu. Eu acho que o destino já decidiu por mim. E todos sorriram. Mas o destino ainda guardava um último segredo que tornaria aquele amor ainda mais forte. Alguns dias depois, Marina recebeu um envelope em casa. Era do advogado da empresa. Dentro, um documento antigo, um registro de doação que mostrava que a mãe da Helena, antes de falecer, havia escolhido uma instituição de caridade para ajudar famílias com crianças carentes. Entre os nomes das beneficiadas estava o de Marina, anos antes, quando ela ainda era apenas uma jovem tentando sobreviver. Ela ficou em choque. Foi ela, murmurou. A mãe de Helena ajudou a pagar meus estudos. O coração disparou. Ela percebeu que aquele laço invisível entre ela e Helena vinha de muito antes. O destino já as havia cruzado, muito antes de se conhecerem. Com lágrimas nos olhos, Marina olhou para o céu e sussurrou. Obrigado. Agora ela sabia que não era apenas o acaso. Era amor escrito pelo tempo.
O sol se punha lentamente sobre a cidade, tingindo o céu com tons de ouro e violeta. Marina observava da janela do apartamento, enquanto o vento brincava com seus cabelos. Na mesa ao lado, estava um envelope que mudara tudo. O documento que revelava que a mãe de Helena havia, anos antes, ajudado a financiar seus estudos. Ela ainda lembrava da época em que lutava sozinha, acreditando que ninguém via seu esforço. Mas alguém viu. Alguém acreditou nela, e esse gesto agora parecia o elo entre duas vidas destinadas a se cruzar. Mais tarde, Eduardo apareceu à porta, segurando um pequeno buquê de flores brancas. "Vim agradecer", disse ele, sorrindo, "por tudo o que você fez, por Helena e por mim." Marina sorriu, emocionada. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." "Não", respondeu ele, firme. "Você fez muito mais. Trouxe minha filha de volta, e trouxe a mim de volta também." Ela desviou o olhar, sentindo o coração bater rápido. "Eduardo, eu não sei se mereço tanto." "Marina." Ele se aproximou. "A vida não é sobre merecer, é sobre sentir. E eu sinto que você é parte da nossa história." Por um momento, ficaram em silêncio. O mundo lá fora desapareceu. Eduardo a olhou com ternura e completou. Sei que você não acredita mais no amor. Eu também duvidei dele por muito tempo, mas quando te vi proteger minha filha, quando te vi chorar por ela, entendi que o amor não morre. Ele apenas espera o momento certo para recomeçar." As lágrimas escorreram dos olhos de Marina. "Eu tenho medo, Eduardo." "Eu também", respondeu ele com um sorriso leve. "Mas o medo não vai embora até a gente decidir enfrentá-lo." Ele estendeu a mão. Por um instante, ela hesitou, mas desta vez, algo dentro dela sussurrou: "Chega de fugir." Marina segurou a mão dele. E nesse gesto simples, o passado finalmente foi deixado para trás. Os meses seguintes foram de descobertas. Helena e Marina se tornaram inseparáveis. Riam, cozinhavam juntas, trocavam confidências e criaram um laço que ia muito além de madrasta e enteada. Eram duas almas que se escolheram como mãe e filha do coração. Eduardo, por sua vez, observava as duas com um amor silencioso, grato por ter reencontrado a paz que acreditava perdida. Até que, num fim de tarde, no jardim da casa onde tudo havia começado, ele a chamou. "Marina, lembra do dia em que te disse que não prometia nada, mas mostraria tudo?" Ela sorriu. "Lembro." "Pois bem, chegou a hora de prometer. Prometer que vou te amar, respeitar e proteger, não porque o destino mandou, mas porque eu escolho, todos os dias." Marina levou as mãos à boca, emocionada. Helena apareceu logo atrás, segurando uma caixinha nas mãos e sorrindo com cumplicidade. "Eu ajudei a escolher o anel", disse a menina animada. Marina riu entre lágrimas. "Vocês dois." Eduardo abriu a caixinha e revelou o anel simples, delicado, mas com um brilho que parecia carregar todo o amor do mundo. "Casa comigo, Marina." Ela respirou fundo, sentindo o coração pulsar como há muito tempo não sentia, e respondeu com a voz trêmula, mas cheia de certeza: "Sim." O casamento foi íntimo, cercado de amigos e flores. Helena entrou de mãos dadas com Marina, vestindo um pequeno vestido branco, como se representasse a nova fase de suas vidas. Durante a cerimônia, Eduardo a olhou nos olhos e disse: "Você transformou nossa dor em esperança. Trouxe amor para onde antes só havia silêncio." Marina respondeu com um sorriso suave:
E você me mostrou que o amor verdadeiro não machuca. Ele cura. Quando se beijaram, o vento soprou forte, levantando pétalas ao redor deles, como se o próprio destino comemorasse. Meses depois, a nova família caminhava pela praia ao entardecer. Helena corria à frente, rindo, desenhando corações na areia. Eduardo e Maína caminhavam de mãos dadas, observando-a. Sabe o que é engraçado? Às vezes penso em como tudo começou. Um sequestro, o medo, o caos, e terminou nisso. Marina sorriu. A vida tem um jeito estranho de juntar as peças. Estranho, mas perfeito. Completou ele, encostando a testa na dela. Helena voltou correndo, segurando uma conchinha. Olha, Marina, é um coração. Marina ajoelhou e abraçou a menina. É assim, meu amor. E sabe o que isso significa? O quê? Perguntou Helena, curiosa. Que o amor sempre encontra o caminho certo, mesmo quando tudo parece perdido. Eduardo se aproximou, envolvendo as duas num abraço. O sol se despedia no horizonte, tingindo o mar com reflexos dourados. E ali, entre o som das ondas e as risadas da menina, o passado se calou. Nascia uma nova história, de uma mulher que jurou nunca mais amar, mas foi salva justamente pelo amor que ela mesma despertou. Um conto de amor, coragem e destino, onde o inesperado revelou o verdadeiro sentido de família.